Olá, gente, tudo bem? Eu sou Rúbia Moraes, arquiteta, e esse é o Papo de Arquiteta, o nosso podcast mais famoso de Cuiabá, Mato Grosso e região. Boa noite! Gente, eu estou aqui hoje com uma bancada espetacular, recheada de mulheres bonitas, competentes e cheias de história. Gente, a nossa convidada de hoje veio de Rondonópolis, é uma mega empresária da área de telhas e acabamentos, certo? E quero apresentar com uma salva de palmas hoje, Leila Petersen Gucci. Bem-vinda, Leila. Obrigada, Rúbia. Muito obrigada pela tua presença, por ter vindo participar com a gente. É uma honra estar aqui com vocês. Já estou me sentindo bem leve. Isso é bom, isso é ótimo. Pra gente conversar e tudo certo. Estou muito honrada. Eu agradeço, é uma grande alegria, né, trazer pessoas com muita história, gente, não percam, tá? Vocês vão conhecer a história da Leila, vocês vão conhecer quem é essa mulher, essa empresária, essa mãe, essa guerreira. E também, né, vamos agora também apresentar na nossa bancada Dandara Minotti. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, né? Vamos lá, né? Vamos bater um papo bem legal. Vamos puxar essa história da Leila aí, né, Rúbia? Que tem muita coisa legal pra gente poder falar pra vocês, gente. Assistam até o final, porque é uma história, além de empreendedorismo, de superação, de muito amor envolvido e dedicação. É né, um Rúbia? testemunho de vida, mas vamos trazer de assunto. Gente, nós estamos tomando aqui drink sem álcool, né? Pra gente tentar manter aqui o foco do nosso podcast. E que eu queria, assim, para começar, né, a gente gosta de saber mais sobre a história, de onde veio, onde ela nasceu, como é, né, essa personalidade da empresária, da empreendedora. Então, eu nasci no Paraná, né? A gente veio para Rondonópolis fazem 15 anos, né, atrás. Enfim, e a gente começou muito, assim, do zero mesmo, né? A gente veio para iniciar um trabalho em Rondonópolis, a princípio. E, enfim, meu marido constituiu a empresa e sempre acreditando no negócio, que às vezes também não era assim tão equilibrado, né? Como qualquer empresário, às vezes passa as dificuldades. Há quanto né? tempo faz isso que vocês vieram de Paraná para cá? 15 anos. 15 anos. Isso. 16, 15, 16 anos. E você, Leila? Você sempre trabalhou nessa área? Tem alguma formação específica? Trabalhava com outra coisa? Já começou a empresa diretamente com ele? É isso, a empresa começou diretamente com ele. Mas assim, o que aconteceu? Ele infelizmente faleceu, né, de Covid há 1 ano e 10 meses atrás. Eu, particularmente, sou da área da saúde, né? Tenho uma empresa de saúde ocupacional, porém, quando ele faleceu, eu não podia deixar a situação, né, como estava. Eu tinha 9 telhados para entregar, não tinha recursos, e quando acontece esse tipo de situação, os clientes acabam falando, mas será que ela vai dar conta? Né? Ele faleceu, ele que era, né, o proprietário, o gestor, né? Então, como que essa mulher vai conseguir, se ela nem é da área, ou, né? Como que ela vai cumprir os compromissos, né, da empresa? Foi muito difícil, porque eu, na verdade, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava deprimida, dopada de remédios, né, para aguentar toda aquela situação de luto, mas eu tenho 2 filhos, né, então eu acho que quando você é mãe, você acaba tendo uma força, assim, muito grande de reverter toda e qualquer situação, principalmente em relação ao seu bem-estar e da sua família também, né? Que era o que eu queria, né? E que no momento ali
eu não tinha chão, eu não tinha condições financeiras de continuar o negócio. Os clientes esperaram, né, um tempo, lógico, meus sentimentos, mas eu preciso resolver a situação da minha casa. E foi, assim, um aprendizado para mim muito grande, lógico, eu tive que vendi meu carro, vendi um terreno que eu tinha, andei a pé. Então, assim, tudo isso, na época, foi todo um esforço. 1 ano atrás. 1 ano e 9 meses atrás. E, assim, já a empresa, lógico, quando você tem uma gestão e as coisas vão seguindo, as obras vão sendo entregues, enfim, é todo um ciclo, né? Um capital de giro que tem ali e que foi interrompido, né? Porque a partir do momento que ele faleceu, Até o crédito também. Crédito, né? enfim. Os bancos fecham as portas. Sim. E nós temos um problema no Brasil, né? Que no mundo, os bancos não gostam de emprestar dinheiro para empreendedoras. Sim. Sim, eu também. A gente vê essa dificuldade da mulher empreendedora. Essa barreira, né? Essa barreira do preconceito mesmo, de ter essa dificuldade a mais para quem quer empreender. É porque parece que eles mulher, olham... Pra mãe assim, que quer empreender. Eles olham muito pra gente ter esse lado emocional nosso. Será que ela vai dar conta? Né? Será que ela vai dar conta? Acho que é a pergunta que, assim, pela nossa audiência, nós temos muitas mulheres na nossa audiência. Sim. E, assim, eu quero deixar, assim, registrado esse momento, né? Porque para a Dandara, que é empreendedora, para a Leila, que também é uma empresária empreendedora, eu que empreendo com arquitetura, nós temos que matar um leão por dia, de verdade. Matar e cortar em pedacinho, embalar e colocar no freezer. Romper barreira todo dia. Todos os dias. A gente tem que provar todo dia que a gente dá conta. Né? Essa é a verdade. E o que você falou, também já tive problemas muito sérios na minha vida, com a minha família, e a gente reverte, segue em frente. Agora, o que eu falo pra você, realmente não tem opções. Ou você se vitimiza, igual você falou, fica à base de remédio. E o mundo acabou, deixa o mundo despencar. Ou você vai à luta, né? Sim, eu tive que lutar. Eu decidi lutar, né? Eu decidi lutar. E acreditei no negócio, que até às vezes os familiares falavam, Leila, mas será, né? Aquela palavra, será que isso vai dar certo? Será que você, né, vai conseguir? Porque tava, assim, é uma situação de luto, de tristeza, de dívidas até, porque, né, como que você continua um negócio e você não tem as vendas, né? Então, é todo um ciclo, né? Um giro. E aí, eu não sei como, né? Fui vendendo as minhas coisas e fui tentando reverter a situação. Infelizmente, também aparecem nesses momentos as pessoas aproveitadoras, né? Que querem ainda os oportunistas. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui reverter a situação. Hoje, eu assim, depois, eu entreguei todos os telhados, cumpri todos os compromissos, então, graças a Deus, assim, tudo certo, tudo em ordem agora. Cumpriu a missão. Legal. Assim, só quero parar um pouquinho aqui pra gente continuar nosso assunto, que assim, gente, se inscrevam no canal. Lá é o Papo de Arquiteta, podcast no nosso YouTube. Se inscrevam, toque ali, ó. Exatamente. Naquele botãozinho de se inscrever. Fiquem atentos, se inscrevam, porque sempre vai ter novidades por aqui. Nós estamos no Spotify, então, e quem puder assistir, ouvir no carro, na academia, coloca o fone de ouvido, tá ouvindo, e tem acesso a todo o nosso conteúdo. Sim. E assim, só para a gente retomar o ponto para a nossa audiência, da JR Telheiro. O que é a JR Telheiro, a empresa? Quais são os produtos, né, voltados para a área de arquitetura, de acabamentos, principalmente telhados? Quais são os produtos hoje, Leila, que nós podemos orçar com vocês? Então, hoje, na verdade, assim, eu trabalho com 3 tipos de telhados. O que a gente faz? Qual é o nosso carro-chefe? É o telhado americano, né, que é a shingle. Então, a gente vende esse tipo de telhado e instala, faz a estrutura metálica. Então, hoje, o cliente chega e fala assim, Leila, eu quero um telhado, eu quero pronto. Eu não quero ficar comprando. Geralmente, a gente faz
Esse pacote. E já oferece todo o sistema, né, do telhado para ele. Então, aquele telhado, gente, telha shingle, aquela telha estilo americano, para os telhados Isso. de casas americanas, aquele telhadinho planinho. Isso. E É uma graça. fica, assim, Espetáculo. É uma arquitetura que a gente não tinha acesso, Uhum. né, a especificar esse tipo de telha. E vocês trazendo esse tipo de trabalho e instalando, porque não é só comprar, tem todo o know-how para instalação. Tem todas as normas, tudo certinho para estar instalando da forma correta. A inclinação do telhado é diferente, Uhum. né? A estrutura. Ventilação é muito importante. Então, e são detalhes que só os especialistas podem, né, orientar. Então, como que funciona? Você vê que a importância do arquiteto aí na hora de especificar começa lá no projeto ou começa na obra? Não, começa no projeto, né? Então, a gente tem um relacionamento muito bom com os arquitetos, né? Geralmente eles pedem algumas dúvidas, né, que tem em relação a esse telhado. Esse telhado, na verdade, ele entra hoje, assim, em modelos neoclássicos, né, que os arquitetos usam bastante. Encaixa muito bem. Encaixa muito bem, ele dá um estilo muito bonito na questão do neoclássico. Também em outros, mas assim, o neoclássico é o que a gente vê mais, né? Mas, enfim, é um telhado muito bonito, a gente faz toda a instalação. Fora este telhado, a gente também trabalha com telhas de concreto, né? Inclusive, a gente tem uma novidade no Mato Grosso que a gente representa a marca, e a gente tem a exclusividade, né, de estar representando, né, então essa telha, por exemplo, hoje ela já vem com uma placa solar. Nossa, então ela já vem legal. com o sistema solar, tem os microinversores, então a fábrica dá todo um suporte, né, para o cliente, para nós, a gente faz a montagem e instalação, né, daí tem o integrador, enfim. Todo o sistema a gente também oferece já isso tem para o casa cliente. assim, então a própria telha já vai captar energia solar. Olha que legal. Então hoje a gente já tem essa novidade, né? Que inclusive aqui em Cuiabá a gente está fazendo a primeira casa. Atenção, arquitetos, engenheiros, olha que legal. Olha a novidade, né? Porque às Novidade. vezes tem projetos que não tem, às vezes, como o cliente colocar placa solar. Sem perder a estética. Sem perder a estética. Então, a telha em si já vem com a placa, fica uma coisa assim muito sutil, né? Então, assim, todo mundo que vê a casa, que ela está sendo montada agora, né? O telhado, não acredita que aquela parte, assim, às vezes é tão sutil que nem dá para ver que é a placa. Em relação a desempenho dessas telhas já com esse painel solar embutido, é a mesma coisa? Não? Como que é? Existe alguma limitação ou não? Porque isso, assim, quando eu vi, eu fiquei chocada. Falei, gente, que legal, porque isso esteticamente é muito legal, né? Até logisticamente, porque tem gente que não quer colocar em cima do telhado, porque acha que fica feio, e aí acaba colocando, por exemplo, numa propriedade rural, né? Sim, E agora uma outra, não precisa mais se preocupar com isso, então. Não tem. Coloca na telha mesmo, porque o desempenho é o mesmo. Isso. Olha, isso aqui tem que ir pro corte, viu, meninos? Tem. Uma telha que gera energia solar, né? A Tegla lançou, mas nós não tínhamos quem comercializasse e instalasse. Então, hoje vocês têm a exclusividade e vocês executam. Isso. Aí o projeto, geralmente, a gente manda para a fábrica, eles fazem a paginação de acordo com os watts que, por exemplo, o cliente quer. Precisa. E ela também tem a versatilidade de curvo, essas coisas também? Sim, agora eles vão lançar, agora, acho que já, não, agora no meio do mês, uma telha só que ela é uma telha um pouco maior, mas ela é mais específica para a área rural. Né? Umas telhas tipo... Elas são mais compridas. Canaletas grandes. Isso. E aí essas telhas já têm também a placa solar, então, por exemplo, eu vou fazer uma cobertura numa fazenda, né? Então eu preciso da telha e a telha já vem com essa parte da placa solar também. Sensacional, porque estruturalmente resolve muitos problemas, né? Isso. E você já vai nascer com um telhado preparado.
do que você fazer um telhado e depois colocar uma placa solar. a manutenção de ficar subindo em cima do telhado para arrumar a placa, isso tem estragado muito, dá muita manutenção. Então você vai eliminar essa etapa de manutenção. Sim, com certeza. É porque tem, igual, por exemplo, os painéis solares, hoje tem até empresa especializada em lavar os painéis solares em cima de telhado, porque existe todo um maquinário, para não ter esse problema. Lavar Justamente. vai precisar lavar. Porém, não vai precisar mais subir, pisar no telhado, no telhado convencional. A gente pensa assim, nossa, mas será que é um bicho de 7 cabeças isso? Mas como que é isso? É uma coisa tão simples, né? A gente, né, vai colocar esse passo a passo que a gente está fazendo nessa casa, mas é algo, até no escritório nosso, em Rondonópolis, eu já fiz a estrutura, a gente também vai colocar as placas, a telha, né? Já com a placa solar, para ter um rendimento também e durabilidade, né? Provavelmente esse é o esperado. Agora, outra pergunta que eu tenho, claro, eu vou perguntar como cliente, arquiteto, curiosa, como que funciona o custo dessa telha? Você pode sim nos orientar? E tudo vai depender do projeto, tudo vai depender do que o cliente quer de energia, né? Eu acho que vai se basear nisso. Comparando, assim, uma conta básica, um telhado, 100 metros, 500 metros quadrados de telhado, no convencional e no Tegula com energia solar. O preço da placa e da telha são compatíveis? Olha, em torno de 15% a 20% a mais. Só que esse a mais, você já vai estar comprando a telha. Exatamente. Então, na verdade, o custo-benefício é imenso. É imenso. Super vale a pena. Sim. E tem alguns projetos que não tem como colocar placa solar. Então, é uma opção a mais que a gente dá para o cliente, é um nicho a mais que a gente pode estar colocando aí para o cliente ter uma opção a mais, né? E como surgiu, assim, como chamava o seu esposo? Júnior. Como que o Júnior foi para essa área, né? Foi trabalhar com telha shingle, que é esse telhado de estilo americano? Veio do Paraná essa ideia? Como que foi? Na verdade, assim, todos os nossos montadores são do Paraná, porque eles têm certificação, né? Então, eles têm já um aprendizado em relação ao know-how, vem de lá. Então, Ele veio da construção, seu marido ele já vinha do material de construção, de alguma Isso, coisa? o pai dele já tinha uma loja, na época a gente se conheceu em Dourados, então o pai dele já tinha um segmento com o comércio em relação a material de construção. Aí, a partir daí, ele dobrou para empreender nessa área específica de telha. Telhas, telhados. E vocês chegaram no Mato Grosso e já abriram a empresa? Não, a gente veio, na verdade, assim, acho que todo mundo, o Mato Grosso, ela é uma terra de oportunidades, né? Então, a gente veio atrás dessa oportunidade também de começar um negócio aqui. Então, na verdade, no Mato Grosso, quem iniciou esse trabalho, por exemplo, com a telha esmaltada, foi ele. As primeiras telhas esmaltadas do Mato Grosso foi ele quem trouxe. De uma empresa de... né? Porque só tinha telha de barro, aquela telha, né? Nem tinha Quando ele veio, ele era, assim, poucas casas que tinha. E ele falou, Leila, eu acho que vai dar certo. E ele começou o negócio vendendo as telhas esmaltadas, depois a gente partiu para de concreto. E da de concreto que veio a ideia de fazer a shingle. E o mercado vai pedindo, né? Acho que o arquiteto, o cliente vai pedindo, exigindo essas inovações. Eu quero uma coisa nova, eu quero um projeto que tenha algo novo, né? E ele sempre falava isso para mim, ele falava assim, Leila, a gente não tem clientes, a gente tem relacionamentos. E a partir disso, ele começou a abrir o negócio, desde que ele abriu, assim, né, lógico, tem as dificuldades, né, e tem as críticas construtivas, né, então... Você vai aprendendo, vai evoluindo, aprendendo, né? E vai evoluindo. Ninguém começa com uma empresa 100% ganhando horrores ali, então, né, a gente sempre tem o processo
da lagarta para borboleta, né? Borboleta. Então, Leila, ele teve essa visão de mercado Teve. e foi aceitando a visão de outras pessoas, de pessoas parceiras, né? Como, por exemplo, arquitetos, né? Que Isso. falando, olha, que tal é isso, que tal aquilo, né? Porque tem muita gente que tem pra criticar, né? Sim. Essa é a verdade. Será que dá certo? Será que não dá? Ele já foi pela vertente de que, olha, isso realmente pode ser uma necessidade, né? Então, ele Sim. viu as oportunidades nessas sugestões que as pessoas davam. Sim. Acho que isso é importante quando a empresa tem essa parceria com o arquiteto, né? Quando ele ouve o arquiteto, né? Ele realmente vê essa visão de mercado. Porque o arquiteto, vocês estão lá. Né? Ouve o engenheiro, Ouve o arquiteto, engenheiro. cliente, porque, por exemplo, posso projetar uma coisa maravilhosa, mas se eu não tiver quem executar, se eu não tiver o fornecedor para que me dê o respaldo, ó, isso aqui vai dar certo, eu vou fazer, vai ficar bom, não adianta, vai ficar só no papel. Então, contar com fornecedores que possam pegar, igual você falou, o projeto vai para a indústria. Né? O seu projeto vai ser estudado por especialistas para trazer a melhor solução para aquele projeto, para aquela obra. Então, isso realmente é um diferencial. O cliente fica tranquilo, ele sabe Totalmente. que ele vai ter aquela empresa. Então, assim, hoje eu falo também, hoje eu não tenho clientes, eu tenho relacionamentos. Então, a partir do momento que você agrega valores até emocionais, né, ali, toda aquela casa, e o cliente vem e ele quer falar do que ele quer. A gente realiza junto também. Né? A gente acaba se envolvendo, né, até com esse cliente de uma forma que, para entender ele, para entender aquela família, a necessidade do que ela quer, né, o que vai ficar bom. Olha, vai ficar assim, eu quero que fique assim, dá para fazer dessa forma. Então, ontem mesmo a gente fez uma visita técnica junto com o arquiteto, né? Então, foi eu, o arquiteto, o cliente. Então, é uma junção, né, de valores, tanto emocionais como a parte técnica. Você tem que casar ali as duas coisas. E você veio da área da saúde, sua formação, Sim. né? É fisioterapeuta, pelo que eu estou sabendo. Pela ergonomista. A produção que já me adiantou. Então, você é Sim. fisioterapeuta por formação. Sim. Especializada em? Ergonomia. Então, a ergonomia também já me ajudou muito nessa questão até da parte de arquitetura, né? Porque tem, assim, Dandara, a ergonomia e a arquitetura, elas estão ali juntas. Com certeza. É a altura da mesa, é o encosto da cadeira, na computação, na tecnologia, que é na minha área, design e ergonomia tem que tudo. ter, a gente Conforto. estuda, todo mundo fala, meu Deus do céu, o carro que você coisa. dirige, o Sim. degrau que você, né, pisa na escada, tudo é de acordo com as dimensões do ser humano. Sim, quando eu acho que acredito que seja muito isso também. O arquiteto, ele desenha um projeto, ele não quer só que fique bonito, ele também quer que tenha o conforto e que seja funcional para aquela família, né? Em todos os aspectos. E eu já chego no telhado. Por mais que você vem de telhado, olha só, você vê a sensibilidade de se importar com cada cliente, como Sim, você falou, ouvi-los. Relacionamento, né? Ouvi-los e levar o melhor. Sim. Né? Não é um formulário que você preenche, passa lá o cartão e pronto, não é isso. Não é isso. O nosso atendimento realmente ele é personalizado, né, nesses projetos. A gente faz sim as vendas, né? Conforme o cliente pede, a gente olha o projeto, a gente tem uma engenheira civil. A gente tem uma equipe também atrás que dá o suporte para a gente, né, fazer esses orçamentos. Mas, assim, o que eu vejo muito é a praticidade. Hoje as pessoas não querem contratar o cara que vai fazer a estrutura, a telha. Então, às vezes o cliente ele contrata o nosso trabalho exatamente para ter essa praticidade. Que você entrega todo o conjunto instalado. Inclusive as construtoras, né? Eu tenho construtoras que a gente atende e fala, olha, Leila, eu quero, faz essa parte para mim. Então, eles já sabem da responsabilidade, né, que a gente tem, técnica e profissional.
de estar entregando ali um trabalho de excelência. Mas eu acho que isso também vem muito da observação do mercado hoje, né? As pessoas hoje estão muito sem tempo, né? Então ele não quer ir lá, comprar a telha de você, comprar a mão de obra de você, a manutenção do outro. Ele quer que resolve tudo. Sim. Porque se ele precisar falar com uma pessoa, ele vai falar com você. É um Sim. problema no telhado? Que Nossa. é com a Leila. Então, você entender isso e fornecer isso pro seu cliente facilita pra caramba, né? E aí vem do olhar do relacionamento. Porque você poderia falar muito bem, não, eu só vou vender. Só vou vender. Ah, deu problema? Não, o problema é com outra pessoa. Ah, precisa da manutenção? Não, mas é com outra pessoa. Então, você, por observar, acho isso, né, no mercado e priorizar essa necessidade, trazer esse tipo de serviço para além do produto, eu acho que é um olhar muito interessante e traz uma experiência muito legal, tanto para vocês profissionais da área, quanto para o cliente, né? Que aí ele fica extremamente satisfeito, né, com isso. Sim. Exatamente, agora já tô com outra pergunta aqui pra mim. Porque eu tô aqui, ó, no meu chat. Gente, nós estamos gravado esse episódio, mas eu vou fazer a brincadeira que tá aqui, né? Nosso chat. Olha o chat da cabecinha dela assim, ó. Olha o chat. Eu tô perguntando aqui. Qual é a fonte? Voz da minha cabeça. Eu mesma queria saber. Como é um negócio, assim, muito bacana, como que é o atendimento em outros municípios? Não, Cuiabá, tudo bem que está perto de Rondonópolis, mas como que vai ser se tiver uma demanda em Sinop, por exemplo? Atendo. Nós vamos lá, a gente atende. Ela nem esperou terminar de responder. Não, ela já vai lá, ela dá o nome dela e acabou. Vou lá, atendo a família, atendo o arquiteto. A gente, inclusive, tem, né, vendas que a gente fez para lá. Inclusive aquele outro estado que você me falou. Isso. Lembrei. A gente tem arquitetos, por exemplo, em Rondônia, que a gente atende, São Paulo, Paraná. Então, hoje com a tecnologia, então fica fácil também, às vezes você não precisa estar fisicamente lá. É mais quando o cliente realmente fala, não, eu quero que você venha, então aí a gente você vai. Instala, né? Mas, isso, na questão de instalação, mas durante o projeto, a minha conversa mais é com a arquiteta e definindo como que vai ser, ele quer a mão de obra, ele quer a estrutura, né? Então... E Leila, a mão de obra, ela é específica da sua empresa, que ela vai você desloca essa equipe, né? Isso. Porque existem algumas empresas que acabam terceirizando dos pontos que tá lá. Terceirizando, quarteirizando. Isso. Então, assim, o projeto é lá, por exemplo, na Bahia. Aí você contrata pessoas locais da Bahia para poder fazer. E acho que isso é muito importante a gente falar para a audiência, porque isso remete na padronização e qualidade do seu serviço. Com certeza. Né? Que garante o desempenho ali do seu produto, né? A garantia, inclusive, né? A garantia depende da instalação. Se você faz... porque o telhado, o shingle hoje, é um material importado. Então, ele não vai ser... O valor não vai ser compatível como se fosse isso. Ele é um telhado de alto padrão, realmente ele é um telhado um pouco mais, um valor um pouco que agrega mais. Isso. Mas a valorização do imóvel, a valorização do imóvel, de uma telinha de barro, desculpa as telinhas de barro, tá? Elas também são bonitinhas. Coraçãozinho pra telinha de barro. Olaria, tijolinho, telhadinho de barro, ó, coraçãozinho pra vocês. Mas... Exatamente. Então, assim, acho que hoje tem as telhas de barro, que são ótimas. Tem, né? Tem um desempenho legal? Sim. Só que quando a gente vem com a evolução do mercado, evolução de estética, tecnologia, material, a gente tem que concordar que existem soluções melhores. E a evolução é essa, né, gente? O mundo tá aí pra isso, né? Então, o que a gente fazia em construção, em todas as nossas vidas, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje a gente olha e fala, não, né? E a mesma coisa com a telha, né? É uma evolução natural do mercado. Remete demais isso, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Leila. Você tem dados ou cliente já te falou sobre isso, sobre a valorização de imóvel, como que isso refletiu pra ele? Refletiu. Tem um construtor que a gente atende, inclusive a gente fez uma casa agora recentemente para ele. Ele ficou muito em dúvida, né? Em relação à casa, num condomínio legal, assim, poderia ter uma valorização interessante se ele fizesse com um tipo de telha. Então ele orçou todas as telhas com a gente e falou, não, só que infelizmente não vou usar essa palavra.
Não, mas me fala um pouquinho. Aí ele acabou optando por outra? Então, ele acabou optando pelo telhado shingle, porque até o cliente que ele tinha já com intenção de comprar a casa, ele preferiu que fosse o telhado shingle. Entendi. E isso agregou valores para ele, com certeza. Então, quando a pessoa, o cliente questiona, né, sobre investir ou não, né, porque por conta que esse produto ele tem um valor agregado um pouco maior em comparação aos outros, Que é importado, né? que é importado, tem um custo, tem toda uma tecnologia envolvida, também tem que pensar a longo prazo, né? Eu acho que a gente também falou sobre isso quando foi a questão do elevador, né? Quando os Exatamente. meninos dos elevadores vieram aqui, e eles falaram, mas tem muita gente que acha até desnecessário, só que o que isso impacta na hora da venda, né, é muito importante. Então, por exemplo, um telhado convencional lá, com a telinha, normalzinha, coraçãozinho, ok, tem um valor, mas quando a gente tem uma telha com a tecnologia importada, a gente vê esse imóvel com outros olhos, né? Não adianta, certeza. isso impacta com certeza na valorização. Na valorização, sim. E pelos valores, né, de mercado, a gente vê que não é um investimento tão Não. alto que vai inviabilizar A obra. Então é super possível. Sim, sim. E outra, né? Tudo é necessidade, né? Que a gente olha, né? Ela vai fazer um estudo também, né? Eu sempre falo assim que o telhado, a gente faz esse comparativo, mulheres, né? É o cabelo da mulher. É o cabelo daquela casa. Isso é corte. Então, eu acho assim que quando você quer um cabelo, né? Aquele cabelo que vai chamar a atenção, você vai querer o melhor cabelo para sua casa, né? Para você. E aí Para para você, sua casa, pra sua mesma coisa. É um comparativo para mulheres aí. Eu nunca tinha pensado nesse comparativo, mas é verdade. Então, hoje, o telhado exposto, ele está muito em alta, assim, pelos arquitetos, pela exposição, né, pela estética, pelo designer. E outra coisa que os clientes me falam, desculpa te interromper, os clientes querem casa com cara de casa. Isso. E aí eles não querem aquelas casas muito frias, atemporais, com muita platibanda. Eles querem a casa com telhadinho. E eu, assim, o que eu vejo dos clientes? O telhadinho, ele tá dentro do inconsciente do mundo perfeito. Aquela casinha com estilo americano, porque nós fomos muito influenciados pela cultura americana, por conta do cinema, principalmente. Então, assim, tem muita coisa linda nesse mundo, gente. E às vezes é o cinema, é a televisão, tudo hoje, ali, né? que nos influencia. Sim. E quando você vê aquela perfeição do jardim, do telhadinho, da cerquinha, não dá um ar de aconchego. Isso, aconchego, exatamente. A gente fala, ai, que gostoso, né? Carinha de casa, né? Casa com cara de casa. Então, Isso. os clientes pedem isso agora. Eu acho que tem muita gente que acaba, às vezes, indo para um lado de trazer a casa até com cara de muito empresarial. E acaba, não quero que apareça telhado. Não... Fica muito fria. Fica muito fria. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Não é verdade? Eu acho. Eu vejo, assim, uma grande diferença entre esses telhados. A gente faz também, né? Platibanda, estrutura, esse tipo de telhado a gente também trabalha. Porém, é a paixão de você ver aquele telhado exposto, aquela casa, aquela ordem, né? Ordem, você que é arquiteto. É a harmonia, né, gente? Isso. Né? De você ter o telhado, você ter janelas, paredes, Isso. tudo. E a casa lembra muito, igual você falou, o cabelo, os olhos. Isso. Então, leva isso, né? Leva. O nosso inconsciente coletivo. Do que é agradável, do que é aconchegante. Não, e a gente que tem toque, né? A hora que a gente olha aquele telhado tudo certinho, você fala, Obrigada. Obrigada. Quando eu ver um telhado chegar, obrigado, Leila. Obrigada, Leila. Nossa, obrigada. Muito bom, parabéns. Mas você vê essa volta a esses princípios, esses conceitos da arquitetura levemente clássica, né? Que eu falo assim, uns pilares bem geométricos e proporcionais, simétricos, um telhado com caídas onde você enxerga ali um equilíbrio da forma. Então, isso é uma tendência que é o movimento do cliente que está saindo do apartamento e quer uma casa.
tá saindo de uma casa fria para uma casa aconchegante. Porque se fosse para fazer a mesma coisa, ele nem contrataria um arquiteto especialista, contrataria qualquer um, né? Mas um arquiteto de alto padrão, especialista em atender o projeto da forma personalizada, ele vai conseguir fazer essa linguagem, né, transmitir essa linguagem para o projeto, que é a madeira para o piso, o telhado aparente, né, o paisagismo sendo bem pensado, aonde a cliente também não pode ser presa a tantas manutenções do imóvel, mas que ela possa ter um jardim bonito, mas que também não tenha tanta manutenção. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, tudo como você falou, é o equilíbrio e é o que a gente tem buscado para o nosso público. Eu vejo assim, quando a gente está falando de casa, a gente tem que pensar que as pessoas vão usar, não é uma obra que vai ficar lá, né? Então as pessoas vão usar de fato. Então, se aquilo começa a dar muito trabalho para nós, né? Tanto de manutenção, financeiramente, a gente fala, não, já tá, né? Por isso que é importante o arquiteto escolher profissionais que vai fornecer uma solução duradoura, que vai dar pouquíssima manutenção, né? Então, a gente ter empresas que priorizam isso além do produto, eu acho muito, muito importante mesmo. Porque eu não gosto de ficar dando manutenção em casa, não. Não acho muito legal, não. O podcast aqui, gente, o que eu falo? Aqui é um bate-papo, onde a gente conversa, onde que eu poderia sentar com Leila e parar para conversar? Só aqui, porque a gente, todo mundo é corrido, ela tá em Rondonópolis, tá em Cuiabá, tá em Sinop, tá sempre atendendo, eu também tenho a minha demanda da Andara, então a gente marca um encontro para estar aqui, para conversar sobre essas coisas, porque, por exemplo, fala muito de fornecedor, porque os nossos projetos, da Andara, que especialista em marketing de arquitetura sabe disso, dependem diretamente do desempenho dos fornecedores. Sim. Então, eu vou especificar um piso, por exemplo, maravilhoso, mas se vier com defeito de fábrica. E se for mal instalado? Se for mal instalado. Exatamente. E aí eu tenho quem que vai resolver isso? Né? Então, muitas vezes o arquiteto é chamado até para dar opinião de como resolver. Não tem, vamos substituir, vai tirar tudo só em partes, me indica uma mão de obra mais qualificada, me indica um fornecedor que me entregue mais no prazo, a substituição das peças. Então, é um exemplo claro de que o fornecedor é que o grande parceiro para resolver as encrencas que vão acontecendo na obra. Sim. E às vezes na pós-obra também. Né? No uso. Por exemplo, uma calha entupiu ali que está atrapalhando o telhado, uma limpeza no telhado. Porque tem as folhas, né? As árvores têm as folhas. Sim. Vão ali com vento, entope em calha, você tem que cuidar disso tudo. E aí vem o fornecedor que, às vezes, eles não te ligam para falar coisas que não é da tua área, mas perguntam. Sim, perguntam bastante. E a gente acaba, né, sempre ajudando. Porque não como você disse, não é uma venda única e acabou, é um relacionamento. Não, é um relacionamento. E depois, assim, quando eu sempre falo isso para os meus montadores, vocês têm que fazer como se fosse a casa de vocês. E a gente não quer voltar mais aqui para fazer qualquer tipo de manutenção. Sim. Se tiver que voltar, a gente vai voltar, né? Mas, assim, graças a Deus, a gente não precisa voltar. Então tá ótimo. Assim, às vezes alguns reparos, às vezes o pessoal mancha a telha pintando a parede, né? Então, a gente sempre também orienta a própria execução, né? O pessoal que está executando para que isso não aconteça, né? Tem alguns cuidados que a gente ainda passa. É importante ouvir o fornecedor, né? É importante obedecer as etapas de obra. Então, se o fornecedor falar, não pinta agora, porque, né, vai ter um choque ali, até dos serviços, né? Equipe de telhado junto com a equipe de pintura. Então, são coisas que eu falo que a obra tem uma orquestra ali que você vai equilibrando. Cada um momento certo, vai, né? Essa sequência, né? Em ação. Tem atrito? Tem. Com certeza tem. A moldura. Aí, às vezes, o funcionário foi lá e respingou na telha. E Leila, minha telha manchou aqui. Né? Tem como trocar? Tem. Se tiver como, a gente troca. Então, mas eu acho que todo mundo tem que se respeitar dentro de uma obra. Eu acho que tem muito isso, sabe? A gentileza, a educação. É lógico que, às vezes, acontece coisas ali que, né, tem que ser resolvido, né?
Problemas existem. Existem em qualquer obra. Todo A mundo diferença sabe. é se você está disposto ali para... Está disposto a ajudar a resolver ou Sim, não. A Ruby, ela fala muito em relação a isso. Ela fala assim, a gente tem que focar na solução do problema. Não foca no problema. O problema já resolveu, já tá aí, já tá ali. E ela fala, não, vamos focar na solução, vamos resolver. Depois reclama, depois... Solução. Qual que é a solução? Ela sempre fala muito sobre isso. Né? Então, acho que quando a gente lida com obra, é isso. Eu tinha um chefe, assim, eu trabalhava num órgão que eu era arquiteta de grandes projetos de captação de recursos para o Estado. Uhum. E aí eu tinha muitas barreiras de burocracia, então eu não podia focar no problema, senão não acontecia nada, tem que ficar na solução. Como vamos resolver? Então, ele me falava sempre isso, qual que é a solução? Não me vê com problema, o chefe falava para mim. Não me vê com problema, me vê com a solução. Então, você já vê que aconteceu isso, mas eu vou fazer isso para resolver. Então, eu acho que nós temos que ser propositivos. Sim. É o profissional, o arquiteto, o engenheiro, o fornecedor tem que ser propositivo. Você vai chegar lá já com a solução. Aconteceu isso, eu já sei o que eu vou fazer para resolver. Uhum. Às vezes, um telefonema você resolve um problema de uma semana lá que tá parado. Exatamente. Sim. Com certeza. E sempre à disposição em querer resolver, né? Todo mundo, eu acho que quem tá ali na obra quer resolver, quer terminar, porque é tudo um processo, né? Termina o telhado, aí vem o pessoal do gesso. Então, tudo é tudo uma sequência, né, que tem que acontecer, e a gente tem que respeitar isso, né, e tentar ter essa conversação junto com a construtora ou com a pessoa responsável, para que nada dê errado, né, principalmente nos prazos aí. Então, gente, tá chegando o Dia das Mães, né, e como eu vi que a Leila tem esse olhar materno, sensível, como é ser empresária, mãe, empreendedora para você? É um desafio, né? É igual a Dandara falou, tem que matar um leão por dia. Ai, olha, eu acho que sobretudo o amor, né? O amor pelo que você faz, o amor pela família e não desistir. Eu acho que até esse programa seu é algo assim, voltado até para almas, né? Eu acho que é um trabalho de almas que você faz e que às vezes vai ter alguém ali que vai precisar ouvir o que a gente está falando, né? Em relação à resiliência, à resistência, aos desafios que a gente, né? No meu caso, a minha vida foi realmente uma turbulência, tudo que aconteceu, e hoje eu vejo assim, dizer para essas mulheres não desistirem, né? Eu acho que você ser empreendedora, mãe, a gente consegue, a gente dá conta. E Leila, com tudo o que aconteceu, porque você estava, como você falou, né? Você estava vivendo ali, né? Na sua profissão, tudo e tal, e aconteceu, infelizmente. Teve muitos desafios, mas hoje, você olhando para trás, você vê que você fez a escolha certa? Valeu a pena? Com certeza. Só de você ver um sorriso do cliente, quando ele olha aquele telhado, nossa, era isso que eu queria. Então, isso não é o dinheiro, é aquele sorriso, aquela satisfação, né? Todos esses clientes, esses 9 telhados ali que eu tive que entregar, a gente criou um relacionamento. Leila, como é que você tá? Leila, vou fazer um churrasco aqui, vem aqui na minha casa. A gente vai inaugurar a casa, vem aqui. A gente queria muito sua presença. Então, assim, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. É você cumprir com o que realmente era para ser feito. Que é a né? sua missão. Que é a minha missão, foi minha missão. E, enfim, hoje continuo com as 2 empresas. Continuo sendo mãe, a 3ª empresa, né, mãe? Esse que menos remunera, mas o que mais suga. A curto prazo remunera pouco, mas a longo prazo vai remunerar bastante. É o que a gente espera, né, Leila? Com certeza. E aí você tá com as 2 hoje, empresa e Sim. Mãe ali, casa, mãe, tudo. Casa. E eu acho que eu acho que tudo que eu passei foi um aprendizado, paciência, né? Saber o momento certo das coisas. É um processo. Acho que a vida da gente é um processo de evolução, né? De você saber o que é bom, o que é ruim, e o que é ruim, o que você tem que pegar aquilo de lição do que foi ruim,
para você sempre evoluir e ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, né? A gente erra também, né? Então, eu aprendo muito isso com os clientes, né? Também. Então, eu sempre falo, a gente... críticas construtivas são sempre bem-vindas para você ter um trabalho de excelência. Verdade. Eu estou aqui encantada com a história de vida, essa forma mansa, leve de falar, porque a gente vê que está no coração, os olhos, a pessoa que olha no olho da gente é diferente. Então, essa beleza, mãe muito bonita, bela, né? Da da pele. Até aqui, ó, vieram aqui me comentar que você parece com a Brooke Shields. Oh, meu Deus! Tá vendo? Obrigada. Vou colocar a imagem dela, por favor. Tá? Por favor, vê a imagem, depois vocês falam pra gente se aparece ou não. Quem não lembra da atriz Brooke Shields americana, lindíssima, dos olhos verdes. Telhados americanos. Coloquem aqui pra vocês olharem, gente. Tem a linha do americano aí, né? Tá tudo certo. Lembra muito. E eu queria muito te agradecer por ter vindo. Obrigada, Dandara. Se dedicar o tempo, conversar conosco, contar um pouco da tua história, da tua vida, falar sobre os seus negócios. Quero voltar mais vezes. Com certeza. A gente vai esperar, né? Pra quem tava nervosa aqui. Eu tava nervosa, gente. Eu tava quase suando aqui, a hora que eu tava aqui esperando. Ela tava Calma. nervosa, ansiosa. Como que vai ser? E assim, o nosso Papo de Arquiteto é um bate-papo. É um bate-papo. Muito, muito bom. Gostei muito. Muito mesmo. Eu acredito que quem tá te ouvindo agora, te vendo aqui, com certeza não sabia de muitas coisas sobre a empresa, sobre propósito, né? Sobre tudo. Então, acredito que a partir de agora as pessoas vão te olhar com um olhar maior de admiração, para além da empresária que você é. Então, assim, acho que quando a gente escuta a história de superação de pessoas como você, a gente sobe ainda mais a régua da admiração das pessoas. E então, gera conexão, obrigada, né? gera uma conexão. Muito obrigada de verdade por abrir o seu coração. Eu que agradeço. Foi incrível. Lindo. Agora eu quero saber das mídias sociais. Deixa aqui para nossa audiência o Instagram da JR. Isso, @JR Telheiro. E é isso, o nosso telefone tá lá, os contatos, a gente pode dar um oi lá. Pode ver os telhados que a gente faz. A gente sempre tá postando coisinhas, né? Tem muito projeto lindo, tem muita coisa legal. Muito telhado pronto, maravilhoso. A gente fica admirando, né? Muita coisa. Vão lá, sigam o JR Telheiro. Vocês vão ver as telhas Shingle, a telha Tegula, que é tecnologia já com geração de energia solar. Isso, exatamente. Tem as telhas de concreto. Então, assim, para arquiteto, design, cliente final, estudante, vão lá conhecer as opções. Exatamente. Instagram é para isso, tá, gente? Pra gente conhecer, se inspirar. Tem muita coisa aqui linda, maravilhosa pra gente se inspirar. E... mostrando os bastidores das instalações, que é bem legal. Exatamente. E Dandara, me fale de você. Quais são as suas redes sociais, seu contato, como tá? Minhas redes sociais é Dandara Minotti, com 2 T no final. É sempre bom falar. Então, colocou lá, Facebook, Instagram, me sigam. Eu sempre tô compartilhando, né, acontecimentos, dicas e lições que a gente vai tirando do mundo digital. Hoje também vamos compartilhar um pouquinho, né, vocês vão ver lá, na hora que estiver no ar, sobre os bastidores daqui, né, meninos? Né? De como que acontece, mas é isso. Falar sobre marketing, falar sobre arquitetura, falar sobre empreendedorismo, acho que é bem, bem legal. Me sigam lá. Rúbia, e o seu, né, Rúbia? Vamos lá, né? Casa Tink. Vamos lá, segue a lista do Instagram. Primeiro, gente, sigam lá o Papo de Arquiteta Podcast, que é o nosso Instagram. Sigam o YouTube do Papo de Arquiteta, se inscrevam no canal, para vocês verem os cortes também lá no Reels do nosso Papo de Arquiteta, tá? Exatamente. Tem muitos cortes legais. E vai ter muito corte bacana nesse episódio, viu? Com certeza, aguardem. E o nosso patrocinador master é a Casa Tink Arquitetura, que é o local dos nossos estúdios, né? Os estúdios aqui do escritório, da Casa Tink Arquitetura, da qual eu sou gestora. E o meu Instagram é Rúbia Moraes Arquitetura. Então sigam lá, gente. Casa Tink Arquitetura. Casa Tinque. Cinque, tá? Escreve C-I-N-Q-U-E. Cinque. Casa Tink Arquitetura, tá bom, gente? Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Obrigada, Leila. Obrigada, Dandara. Obrigada, a gente se encontra em breve. Em breve. Com certeza. Obrigada, tá, gente? Feliz Dia das Mães. Tchau.